Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel. As conferências Fiel em 2023 tiveram uma peculiaridade. Ao invés de um tema, como de costume, foram feitas exposições completas de um livro bíblico em específico. Na Conferência Fiel de Jovens, por exemplo, foi escolhido o livro de Tiago. Gostaríamos de compartilhar com todos vocês o privilégio que tivemos de vermos um panorama do livro de Tiago pelo reverendo Marcelo Milazzo, onde ele trabalha as questões introdutórias e assuntos principais da carta e também faz excelentes aplicações. Não perca! Pedimos que avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e a alcançar mais pessoas. Ensino Fiel, episódio 45, Panorama do livro de Tiago, com Marcelo Milazzo, da Conferência Fiel Jovens 2023. Começar a tratar com você do nosso tema nessa tarde, não é? Nós vamos tratar, como vocês bem sabem, da carta de Tiago, da epístola de Tiago. Eu quero começar com questões bem introdutórias e depois a gente parte para a parte mais prática, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de pensar com você a respeito da autoria da carta, sem querer entrar em polêmica. Eu tenho entendido que a melhor argumentação para a autoria da carta é a de que aponta para o irmão de Jesus Cristo, Tiago. Existem outros Tiagos nas Escrituras, existem argumentos que apontam para a autoria desses outros Tiagos, mas, na minha opinião, a melhor argumentação aponta para o fato de que é, de fato, o irmão de Jesus quem é o autor desta epístola. Nós estamos falando aqui de alguém que era líder na igreja de Jerusalém. Tiago viveu a maior parte da sua vida em Jerusalém e provavelmente escreveu a sua epístola até o ano 62 da nossa era, que é o ano provável da sua morte, embora existam argumentos que apontem para uma data bem anterior, e se isso é verdade, nós temos diante de nós uma epístola bem original, uma das primeiras, anterior, inclusive, à composição dos evangelhos. Algumas pessoas vão sugerir uma data entre 45 e 49 da nossa era. E, queridos, é provável que Tiago tenha endereçado a sua epístola a crentes judeus que viviam fora da Palestina. E aqui a gente tem uma informação importantíssima. Tiago está endereçando a sua carta, os seus escritos, os seus ditos, os seus conselhos a crentes judeus que provavelmente viviam fora da Palestina. Nós estamos falando aqui, possivelmente, de uma geração que viu muitos cristãos judeus serem escorraçados de Jerusalém. Nós estamos falando aqui de homens e mulheres que, por serem judeus, eram odiados pelos povos e que, na condição de cristãos, eram ainda mais odiados. Nós estamos falando aqui de cristãos que haviam sido expulsos das suas casas, que haviam perdido as suas posses, gente que, via de regra, era explorada pelos ricos, gente que era arrastada para os tribunais, que era difamada publicamente só porque acreditava no Evangelho de Jesus Cristo. E nós estamos falando também de uma epístola muito prática, das mais práticas de todo o Novo Testamento. Pode-se dizer que a carta de Tiago é uma espécie de antídoto contra a graça barata. A epístola de Tiago é uma espécie de antídoto contra a graça que não transforma, contra um cristianismo apático, contra um cristianismo nominal. E é
exatamente a respeito disso que eu gostaria de tratar com vocês nessa tarde. Vamos lá, gente. Eu poderia trazer aqui para vocês slides com gráficos, com palavras-chave e outras coisas, mas eu, sinceramente, não gostaria que isso aqui se tornasse uma espécie de EBD, de lição de escola dominical. Além disso, essas informações introdutórias que eu poderia trazer para vocês aqui, a gente pode encontrar em muitas Bíblias de estudo. Aliás, a gente tem aqui na editora uma Bíblia sensacional, recém-lançada, de estudos, você pode depois adquirir a sua. Por isso, hoje eu gostaria de caminhar com vocês de forma panorâmica por aqueles que podem ser os principais pontos da epístola de Tiago, e a gente vai fazer isso a fim de aplicar nas nossas vidas verdades importantes. Nós veremos nessa tarde, através desses pontos, como a obra da salvação não pode ser uma obra que não transforma, não pode ser uma obra que não vem acompanhada de nova vida. Então é basicamente o que nós veremos nessa tarde. Veremos, através da epístola de Tiago, como a obra de salvação não pode ser uma obra que não transforma e que, portanto, não vem acompanhada de nova vida. E nós vamos começar, lógico, do início, não é? Do capítulo 1. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que Tiago vai nos dizer, através da sua epístola, que faz bem ao cristão perceber as tribulações da vida a partir dos propósitos divinos. Portanto, em primeiro lugar, perceba isso. Faz bem aos cristãos perceber as tribulações da vida a partir dos propósitos divinos. Tiago vai nos dizer, nos versículos 2 e 3 do seu primeiro capítulo, as seguintes palavras: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Queridos, Tiago sabia que os judeus eram odiados pelos povos e que, se eles fossem cristãos, isso os tornava ainda mais miseráveis. Como nós já vimos, os primeiros leitores desta carta, desta epístola, provavelmente eram pessoas que eram levadas aos tribunais todos os dias, pessoas que haviam perdido as suas posses, pessoas que, via de regra, eram exploradas pelos ricos. Portanto, quando Tiago se dirige a estes irmãos, se dirige a este povo, ele vai desafiar aos seus leitores a considerarem estar cheios de alegria, exatamente pelo motivo de passarem por diversas tribulações. Vejam o que Tiago quer dizer aqui. Ele está dizendo: transformem o motivo do questionamento de vocês, porque havia muita murmuração, havia muito questionamento. Transformem o motivo do questionamento de vocês, ou seja, as tribulações, as provações, as aflições que vocês têm experimentado, transformem tudo isso em motivos de alegria. Por quê? Porque as tribulações não são apenas tribulações, ao contrário, elas são provações. Elas têm o objetivo de provar, elas têm o objetivo de testar a fé dos crentes, a fim de que o produto da perseverança, enfim, apareça. E deixa eu te dizer uma coisa, na vida cristã, poucas virtudes são mais importantes do que a perseverança.
Porque conforme Tiago vai dizer, é a perseverança que torna o crente aperfeiçoado. É a perseverança que torna o crente íntegro, que torna o crente maduro, que torna o crente em alguém em nada deficiente. Portanto, Tiago está dizendo aos seus leitores sofredores, que olhando da perspectiva do resultado final, as tribulações são motivos de alegria. Olhando da perspectiva do próprio Deus, olhando da perspectiva do resultado, as tribulações, aquilo que estava de alguma forma tirando o sono daqueles crentes, ao contrário, era motivo de muita alegria. E aí que eu quero aplicar de maneira bem objetiva com você, porque é possível que alguém, diante dessa verdade, diga, mas eu nem quero ser assim tão íntegro. Eu nem quero ser assim tão aperfeiçoado. Eu nem quero ser assim tão parecido com Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Só um não cristão pensaria assim. Só alguém não regenerado pensaria dessa forma. Só alguém que ainda não teve os seus olhos abertos para a beleza e para a glória do Redentor poderia pensar dessa forma. Porque um cristão vive para agradar ao seu Senhor. Ele quer ser como Jesus, a fim de que o próprio Jesus seja glorificado, a fim de que o próprio Jesus receba glória. E se ele deseja, acima de tudo, honrar a Deus, tornando-se semelhante a Jesus, ele deveria, portanto, considerar as provações como bênçãos. Ele deveria, portanto, considerar as provações como bênçãos sem tamanho. E a partir do versículo 19, ainda no primeiro capítulo, Tiago começa a denunciar o grande divórcio entre a confissão e a prática, entre a teologia e a ação, entre ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. E eu preciso te dizer que Tiago vai denunciar este divórcio, este grande divórcio, até as suas últimas palavras, até o fim desta carta. Então, capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 24, Tiago vai dizer as seguintes palavras: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Queridos irmãos, jovens que me ouvem aqui nessa tarde, por causa das provações, aqueles crentes estavam se tornando endurecidos. Por causa das provações, eles estavam se tornando resistentes ao ensino. Eles estavam se tornando crentes precipitados. Muitos deles estavam mesmo indo por um caminho de ira. Estavam se tornando crentes irados. Muitos deles queriam fazer justiça com as suas próprias mãos. Então Tiago vai lhes dizer: esvaziem-se da maldade. Acolham com mansidão a palavra de Deus, uma vez pregada a vocês. Ela é a palavra pela qual vocês foram salvos. Deixem de ser incoerentes, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas coloquem em prática a palavra que vocês têm ouvido. Que a palavra de Deus ganhe vida, ganhe operação na vida de vocês. Tiago ainda vai dizer, de maneira muito contundente: não se enganem. Vocês têm olhado todos os dias no espelho da palavra de Deus e não têm feito nada com o que percebem de errado. E quando vocês agem assim,
vocês agem de acordo com a incoerência e agem de maneira contrária ao cristianismo que vocês têm professado. Portanto, Tiago está dizendo que a obediência à palavra é a marca do cristianismo genuíno. A obediência à palavra é a marca do cristianismo genuíno. Deixa eu te dizer uma coisa nessa tarde. Não é difícil nós nos tornarmos ouvintes profissionais de sermãos. Nós temos muitos bons pregadores para todos os gostos. Tudo isso a um clique de descanso, de distância. E nós, muitas vezes, nos tornamos experts em sermões, em pregadores. Nós temos a nossa playlist favorita. Aliás, eu arrisco dizer que alguns dos preletores desta conferência fazem parte da sua playlist favorita de sermões. E, queridos irmãos, isso nos coloca diante de algumas perguntas que nós precisamos responder. Nós não podemos deixar passar essa realidade, a realidade do conhecimento através dos sermões, tão acessível, tem nos feito mais crentes, tem nos feito mais piedosos, tem nos feito mais parecidos com Jesus, ou tem apenas tornado evidente a nossa hipocrisia ou a nossa incoerência? Nós não podemos fugir dessa pergunta. O fato de consumirmos muitos sermões, de consumirmos muitas pregações, é evidência da nossa piedade e do desejo de sermos transformados, ou apenas a comprovação da nossa incoerência? Outra questão importante: será que nos tornamos críticos demais, exigentes demais com os sermões, com os pregadores que ouvimos, e nos esquecemos de ser críticos e exigentes conosco mesmos, diante da face que vemos, da nossa própria face, diante do espelho da palavra de Deus? Nós normalmente enchemos o peito para dizer que somos reformados. Reformados amam a palavra de Deus, mas reformados também amam a piedade. Para Deus, a piedade não está relacionada ao tamanho do nosso cérebro. Ele não está aqui com uma fita medindo o tamanho da circunferência das nossas cabeças. Mas o nosso Deus está de fato interessado numa prática que flui de um coração de fato devotado e entregue a Ele. E essa coerência entre fé e prática deve ser levada em conta também na maneira como nós tratamos os outros, na maneira como nós conferimos dignidade ou não àqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Veja o que Tiago vai nos dizer no capítulo 2, no versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta para você: como alguém poderia servir ao Rei da glória e se preocupar tanto em dar glória ao homem? E se preocupar tanto com a glória do homem? Vejam, se Cristo é aquele cuja glória e o esplendor reduzem a nada os ricos, aqueles de posse, então por que aqueles crentes estavam honrando alguns e menosprezando outros a partir das suas posses? Essa é a pergunta que Tiago está fazendo e respondendo no capítulo 2 de sua epístola.
A verdade é que quando eles se reuniam, quando aqueles crentes se reuniam, eles privilegiavam os ricos com lugares de honra e eles preteriam os pobres, deixando-os de lado. E Tiago, de fato, vai denunciar. Ele vai fazer uma denúncia deste comportamento. Mais do que isso, Tiago vai dizer que quem age dessa forma julga com parcialidade maldosa, é maldoso no seu julgar, estabelece critérios para o julgamento que são pecaminosos. Tiago vai dizer que quem age assim contraria o próprio Deus, que desde o início tem escolhido os pobres para serem salvos. Contraria o mecanismo do próprio Deus, que desde o início não tem feito acepção de pessoas. E Tiago vai dizer que quem age assim também, age de forma incoerente, porque eram os ricos, eram aqueles de posse, que viviam oprimindo os pobres. Em último lugar, Tiago vai colocar que quem age dessa forma, fazendo acepção de pessoas, principalmente levando em conta a sua conta bancária, quem age dessa forma, infringe o 6º mandamento, porque despreza o próximo. E quem despreza o próximo é culpado de matar, é culpado de assassinato. Tiago vai dizer que os que procedem dessa forma, que os que fazem acepção de pessoas, agem como quem enfrentará no último dia um juízo sem misericórdia. Portanto, o que Tiago quer dizer aqui é que aquele que trata o outro com discriminação não age como crente, não age como cristão, não age como quem está de fato em Cristo Jesus. E eu quero mais uma vez te chamar a atenção para o quanto isso pode ser prático para nós nessa tarde. Queridos, será que nas nossas igrejas tem quem seja preterido porque, de acordo com o mundo, tem menos recursos? Nós temos que responder esta pergunta com honestidade. Será que nós temos preterido, deixado de lado, tratado com indiferença aquele que em Cristo é herdeiro do mundo junto com a gente, só porque julgamos que ele não pertence à nossa classe social? Esta é uma conferência de jovens, não é? Jovens que não saem com outros jovens da igreja, ou não vão aos acampamentos da igreja, porque não têm dinheiro. Igrejas, às vezes, tão elitizadas, que quando um pobre aparece, alguém com menos recursos aparece, ele não consegue ver a si mesmo como parte do reino, como parte do mesmo corpo, como herdeiro do mesmo céu. Mais do que isso, pensando agora de maneira mais ampla na acepção de pessoas, levando o problema da acepção de pessoas a um outro nível, deixa eu te fazer uma pergunta: com quem você se relaciona na sua igreja? Com aqueles que são iguais a você? Com aqueles que têm a mesma idade, o mesmo nível social, o mesmo posicionamento político, gosto parecido para filmes e séries e cultura pop em geral? Ou você tem se relacionado também com pessoas muito diferentes de você? Não nos esqueçamos que naquele dia, no último dia, serão necessárias evidências de uma fé verdadeiramente salvadora. Quem age com distinção, quem faz acepção de pessoas, não age como filho de Deus.
E é por isso que Tiago encerra o capítulo 2 dizendo que, embora o cristão seja salvo pela graça, mediante a fé somente, a salvação sempre virá acompanhada de boas obras. Capítulo 2, versículo 14, Tiago vai dizer as seguintes palavras: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Queridos, a verdade é que os crentes ali estavam de alguma forma entendendo a salvação errado. E o comportamento deles dizia isso. E Tiago vai dizer para eles que a simples aderência às doutrinas centrais do cristianismo, ou a mera profissão de fé em Deus e em seu Filho Jesus, são insuficientes para assegurar que alguém está salvo da condenação eterna. É de fato isto que Tiago quer dizer na sua epístola, no capítulo 2. Ele vai dizer que a profissão da fé, que não vem acompanhada de obras, que não vem acompanhada de obras verdadeiras, de boas obras, não tem qualquer valor. A fé que não vem acompanhada de obediência a Deus é uma fé falsa. Porque uma fé verdadeira produzirá obras, produzirá boas obras. E se esta fé que não produz boas obras é falsa, ela não pode, portanto, salvar o homem. Tiago vai dizer: ei, acordem, vocês que estão acostumados a professar a fé de vocês, sem, contudo, demonstrar a autenticidade dessa fé na prática, vocês precisam vigiar. Vocês não têm percebido a condição de vocês? Escutem bem, me mostrem a sua fé sem qualquer demonstração prática, e eu demonstrarei a vocês a minha fé pela prática. Se você acha que está salvo porque possui uma profissão de fé ortodoxa, porque a sua igreja subscreve uma confissão de fé ortodoxa, não se esqueça de que os demônios também creem. E não só creem, eles tremem diante da realidade do juízo que virá um dia sobre eles. Queridos, algumas pessoas têm olhado para este texto e têm dito que no fim das contas, o que vale é fazer o bem. Eu não preciso estar numa igreja para fazer o bem. Eu não preciso seguir um credo religioso para fazer um bem. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que pelas obras, ninguém pode ser considerado justo diante de um Deus santo. Paulo vai nos dizer, na sua epístola aos Romanos, que seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. E se a salvação não é pelas obras, então ela é pela fé somente. Fé na obra de Jesus Cristo. Fé na obra consumada de Jesus Cristo. Em segundo lugar, não são obras de caridade que tornam alguém cristão. E este é um ponto que precisa ser aqui enfatizado. Ninguém deve ser considerado crente ou salvo simplesmente porque pratica a caridade ou porque quer bem ao próximo. Isto não é verdade. As obras mencionadas aqui por Tiago não acontecem no vácuo. Não. Elas são de fato resultado de devoção a Deus. Elas são resultado de fé sincera. Elas têm a glória de Deus como alvo. Elas são a expressão prática de um credo confessado com os lábios. Portanto, irmãos que me ouvem nessa tarde, tremamos.
diante do fato de que o que identifica um cristão genuíno são as obras que acompanham a sua profissão de fé. O que identifica alguém realmente nascido de novo é o seu desejo de viver para o seu Senhor. E segundo a mesma lógica, Tiago vai propor que o cristianismo verdadeiro é evidenciado numa maneira de falar distintamente cristã. Vejam. O cristianismo verdadeiro é evidenciado numa maneira de falar distintamente cristã. Tiago vai nos dizer, no capítulo 3 de sua carta, do versículo 9 ao versículo 12, as seguintes palavras: com ela, ou seja, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a ode dar videira, figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Perceba que aqui Tiago está denunciando outra incoerência. Ele está dizendo que o modo de ser distintamente cristão não é compatível com o mau uso da língua. E havia ali, entre aqueles homens, muita intriga, muita inveja, muito sentimento de facção, muita maledicência. Muitos homens, por exemplo, queriam a todo custo os cargos de liderança. E isso estava roubando a paz daquela igreja. E Tiago vai lhes dizer: vocês não percebem a incoerência de vocês? No momento de culto, vocês bendizem ao Senhor. Vocês o fazem com palavras bonitas, com palavras bem escolhidas, mas quando o culto acaba, vocês se destroem mutuamente, e vocês fazem isso com palavras sorrateiras, vocês fazem isso com palavras ardilosas, vocês fazem isso contra aqueles que, sendo a imagem do próprio Deus, carregam a sua própria glória. Como pode ser, Tiago vai dizer, como pode ser que de uma mesma boca procedam palavras de louvor e adoração a Deus, louvor e adoração ao Deus único, e da mesma forma procedam palavras que rebaixam, palavras que denigrem, palavras que humilham, palavras que até mesmo ridicularizam aqueles que foram criados à imagem de Deus. E Tiago, portanto, dá o seu veredito. Ele vai dizer: não pode ser assim. Este comportamento demonstra incoerência. Este comportamento acusa uma fé falsa. Ele acusa um cristianismo falsificado, um cristianismo impostor. Ele vai dizer: uma fonte não pode jorrar no mesmo lugar e ao mesmo tempo água doce e amarga. A natureza não pode produzir tal absurdo. Tiago vai dizer mais: uma figueira não pode produzir azeitonas, assim como uma videira não pode produzir figos. A ordem natural das coisas não pode produzir tal deformidade. O argumento de Tiago é muito forte, muito contundente. E, portanto, eu gostaria de pensássemos um pouco a respeito das suas palavras. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um costume de depreciar as pessoas com as suas palavras?
Você é daquele tipo de pessoa ardilosa, que com palavras vai lançando o seu veneno, ainda que sutilmente, só para depois, para no final, humilhar ou rebaixar alguém. Eu tinha um professor no seminário que dizia que o jeito mais sujo de falar bem de si mesmo é falando mal dos outros. O jeito mais sujo de falar bem de si mesmo é falando mal dos outros. Você é daquele tipo de pessoa que numa conversa tende sempre a ressaltar as suas próprias virtudes com o objetivo de depreciar o outro. Agora eu vou tocar um pouquinho aqui na ferida. Toda igreja tem um fofoqueiro. E alguém já disse que crente não faz fofoca. Ele comenta a respeito da vida do outro. Na verdade, ele comenta para pedir oração pelo outro. Você já se certificou que você não é essa pessoa? Deixa eu te dizer uma coisa, o outro é a imagem da glória de Deus. Ele carrega em si a imagem do Criador. Portanto, o maledicente é também alguém que maldiz o próprio Deus. Pense nisso. E em seguida, nós já estamos caminhando para o final, e em seguida Tiago vai dizer que os mesmos crentes que devem usar a língua de forma a promover o bem, se quiserem ser contados entre os crentes, devem abandonar a inveja, devem abandonar as rixas, devem abandonar o sentimento faccioso, a fim de não serem chamados de mundanos. Tiago capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4. Veja o que ele vai nos dizer. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam da vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em nossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vejam, meus irmãos, em primeiro lugar, Tiago pede aos seus leitores que eles olhem para dentro de si, para o seu íntimo, para o seu interior, a fim de encontrarem a razão de tanta guerra, a razão de tanta contenda entre eles. Tiago está dizendo, tudo isso que vocês têm experimentado, todas estas guerras vêm da carnalidade aflorada pelas paixões que operam no íntimo de vocês, no interior de vocês. Tais contendas, tais rixas não eram circunstanciais. Elas estavam acontecendo exatamente porque alguns cristãos, alguns irmãos estavam deixando as suas próprias paixões, as suas paixões mais carnais, controlarem as suas vidas. Então, como um corajoso profeta do Antigo Testamento, Tiago diz, assim diz o Senhor, e chama os seus leitores, literalmente, de adúlteros. Aqueles irmãos estavam cometendo adultério espiritual. Por isso, sem meias palavras, Tiago lhes chama de infiéis. Vejam, meus irmãos, apesar de eles estarem numa relação de aliança com o próprio Deus,
Apesar de um dia eles terem jurado pelo batismo que serviriam a Deus com amor, aqui eles estavam apaixonados por outra pessoa. Eles estavam flertando com outra pessoa, eles estavam cometendo adultério. Pertencendo a Deus, eles estavam sendo amigos de quem era inimigo de Deus. Eles estavam sendo amigos do mundo. E a verdade é que, promovendo tantas contendas e rivalidade, aqueles crentes estavam sendo mundanos. E quem quer ser amigo do mundo, torna-se, portanto, imediatamente inimigo de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem pode querer para si um inimigo como o próprio Deus? Quem pode querer ter a Deus como inimigo? Por isso Tiago diz àqueles homens: submetam-se a Deus. Resistam a Satanás, o inimigo de vocês. E com mãos limpas, com mãos esvaziadas do pecado, aproximem-se verdadeiramente de Deus, com corações quebrantados, humilhem-se diante de Deus. Por quê? Porque Ele dá graça aos humildes, mas rejeita aos soberbos. Sabe o que isso nos ensina nessa tarde? Que mundanismo não é consumir tudo o que não vem com uma etiqueta gospel. Mundanismo é assumir padrões e costumes que são contrários à estrutura do reino de Deus. É, entre outras coisas, comportar-se em relação ao outro, assimilando os padrões de competição, os padrões de sucesso que existem neste mundo. Veja, meu irmão, o problema não está naquilo que nós chamamos de mundanismo, mas naquilo que nós não chamamos de mundanismo. O mundanismo está para além do estereótipo secular. O mundanismo encontra origem num coração iludido. Ele encontra origem num coração enganado com os valores contrários ao reino de Deus. Vejam, o mundanismo surge num coração que inveja. Ele surge num coração que quer mal ao seu irmão, por considerá-lo, portanto, um concorrente, ou por considerá-lo um oponente. Este é o mundanismo denunciado por Tiago. E, em último lugar, a fim de anunciar o casamento indissolúvel entre a confissão e a prática, entre a fé e as obras, Tiago vai afirmar que o mau uso das riquezas, o mau uso do poder é característica daqueles que verão a Deus como juiz no último dia. Tiago capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 3. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Deixa eu te explicar uma coisa. Aqui, o termo ricos nesta carta não tem uma conotação meramente social. Tiago não está falando aqui de uma questão puramente econômica. Tiago usa o termo aqui num sentido mais amplo, e eu poderia dizer
até mesmo num sentido teológico. Ou seja, quando Tiago menciona os ricos, ele menciona um grupo de descrentes, um grupo de não crentes, gente de muitas posses, que usava a sua influência e o seu poder para explorar o pobre, especialmente o pobre cristão. Veja, Tiago não está aqui, portanto, condenando a riqueza, mas ele está condenando, assim como o próprio Jesus o fez, ele está condenando o mau uso da riqueza. E mais uma vez, como um profeta do Antigo Testamento, anunciando o juízo de Deus de forma inflamada, Tiago vai dizer: ei, vocês que têm oprimido os pobres com as suas fortunas, é hora de chorar. A desgraça virá sobre vocês, o juízo de Deus está às portas. Vocês vivem satisfeitos, empazinados com seus próprios banquetes. Do juízo de Deus vocês não poderão escapar. Tiago vai dizer mais, Tiago vai dizer que do ponto de vista do próprio Deus, a riqueza dos ímpios, acumulada cuidadosamente, na verdade é uma riqueza corroída, na verdade é uma riqueza apodrecida diante do próprio Deus. A partir da visão do próprio Deus, essas riquezas são horríveis. E Tiago vai dizer que no último dia, diante do juiz, essa riqueza podre, esta riqueza cheia de ferrugem, testemunhará contra estes ricos e eles serão consumidos pelo fogo. Mais do que isso, Tiago vai dizer que como boi que é engordado para o dia de abate, os ricos, especialmente aqueles que oprimem os pobres, aqueles que hoje estão desfrutando de riquezas e prazeres, estão desfrutando destas riquezas e desses prazeres, para que quando chegarem ao matadouro do juízo do próprio Deus, eles estejam de fato maduros para o abate e, portanto, prontos para a condenação. São palavras horríveis, muito duras. Mas a questão é, se esse texto fala de descrentes, o que é que ele tem a nos dizer nesta tarde? Por que que esta sessão dirigida a ímpios ricos está aqui diante de nós, está aqui inserida nessa epístola, dirigida a crentes? Em primeiro lugar, para que os crentes não invejem de forma alguma a vida destes homens. Homens que, na verdade, não estavam em Cristo. Gente, numa sociedade pautada por valores materialistas, marcada pelo consumismo desenfreado, uma sociedade onde você é o que você tem, onde você é o que você veste, onde você é o que você dirige, onde você é para onde você viaja. Numa sociedade assim, não é difícil encontrar crentes desejando viver vidas luxuosas, desejando viver vidas regaladas, principalmente se o que eles experimentam é exatamente o contrário. Principalmente se o que eles experimentam é uma vida difícil, é uma vida cheia de provações. E a teologia da prosperidade está aí para confirmar o que a gente está dizendo. As igrejas neoevangélicas estão cheias de gente querendo ficar rica. Nesse sentido, as palavras de Tiago, elas são muito importantes. E elas são para nós um alerta precioso. Os crentes, de forma alguma, deveriam desejar para si um estilo de vida que só revela egoísmo e indiferença. Vejam, por que aqueles homens eram ricos? Porque eles haviam fraudado os processos. Porque eles haviam chegado àquele padrão de vida à custa do pobre.
Eles haviam chegado ali porque eles eram avarentos. Eles haviam chegado ali porque eles eram indiferentes à pobreza alheia. E se isso é verdade, nenhum crente deveria querer para si um estilo de vida semelhante. Além disso, os crentes deveriam saber que o comportamento que sustentava o padrão de vida destes homens era um padrão que traria um terrível juízo sobre eles no último dia. Aqueles que se comportavam desta forma veriam a Deus no último dia como juiz, não como um pai amoroso. O retrato cru da condenação destes ricos, apresentado por Tiago, deveria soar para nós como um ensurdecedor sinal de alerta. Isso deveria ecoar no nosso coração. Deveria ecoar no coração daquele que deseja, de alguma forma, ter um estilo de vida luxuoso e regalado. Mas essas palavras também estão aqui para que nós saibamos que os ricos, ímpios, que oprimem os pobres e são indiferentes à pobreza alheia, demonstram, de alguma forma, que aquele que age de maneira contrária pode estar entre aqueles que servem a Deus. O que Tiago está nos dizendo aqui é que se isso é verdade em relação aos ricos, então a maneira como o crente usa os seus bens confirma a sua vocação. Se os ricos agem dessa forma, então a maneira como os crentes administram os seus bens confirmam a sua vocação. Se o ímpio é revelado na maneira como ele se utiliza dos seus recursos, o crente também é revelado na maneira como ele se utiliza dos seus recursos. E este é o tema da carta. A fé genuína se revela em obras visíveis. E a questão é como é que nós lidamos com a pobreza e a miséria à nossa volta. Há em nós uma generosidade genuinamente cristã. Ou nós vivemos como se o pobre não existisse. Ou nós vivemos como se o pobre não fosse a imagem de Deus. Qual é a nossa atitude quando surge diante de nós, por exemplo, alguém desesperado vendendo um carro ou um aparelho que seja, pela metade do preço, tudo por necessidade. Nós exploramos o necessitado ou nós somos de fato justos? Gente, nestes últimos dias que antecedem a volta do Senhor, nós gastamos os nossos recursos com o avanço do reino de Deus, priorizando o reino de Deus e a sua justiça, ou nós vivemos como se este mundo fosse o nosso lar definitivo. Nós precisamos lidar com essas questões de forma honesta. Por quê? Porque a maneira como nós utilizamos os nossos recursos revela o estado da nossa alma. Revela como nós estamos diante de Deus, ou quem nós de fato somos diante de Deus. Portanto, é dessa forma que eu encerro a minha exposição panorâmica no livro de Tiago. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tiago prega ou não para a igreja brasileira? Amém, gente? Tiago prega para a igreja brasileira. Espero que Deus tenha falado ao seu coração
através daqueles que são os pontos principais desta carta que é tão rica, tão importante para a Igreja de Jesus há tanto tempo. Essa é a minha oração nessa tarde. Eu também tenho orado para que você seja muito edificado e abençoado ao longo dessa conferência, através dos momentos de comunhão e através dos momentos de exposição da palavra de Deus. Que Deus lhes abençoe e eu agradeço a sua paciência. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe!